Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Agradecer aos 1.600 inscritos aí no canal. E hoje vamos falar um pouco sobre a castração da mãe. Pois é, normalmente quando nos referimos na psicanálise à castração, para quem ainda não entende o conceito de castração, é o rompimento entre a mãe e a criança. Então, normalmente a gente costuma definir do seguinte modo: é o momento em que a criança cria o entendimento de eu. Então, seria o id, eu e eu superior, aonde a criança no id é instintiva, selvagem, no eu ela entende que ela é uma coisa à parte da mãe, uma coisa à parte do mundo, e no eu superior ela entende que ela está dentro de uma cultura, ela está inserida dentro de uma sociedade que espera coisas dela. Bom, referente a isso, nós sempre nos referimos à castração desse momento em que a criança entende que ela e a mãe são coisas separadas. Isso ocorre pela função paterna. Seja essa função paterna literalmente um pai que quer a atenção da mãe e retira essa mãe da criança, ou seja, o trabalho, que a mãe precisa voltar a trabalhar, não pode dar atenção mais para a criança, o tanto que a criança deseja, ou seja, qualquer ausência dessa função materna. Então, até pouco tempo, inclusive, eu estava pensando a respeito de uma discussão, até com uma professora, inclusive a gente discutindo a respeito da psicanálise, e eu afirmei que a função materna, dentro da visão psicanalítica, a função materna obviamente é exercida, e aí fiquei pensando a respeito da função paterna. E aí eu cheguei ao entendimento, através de uma simples ato de filosofar mesmo ali, de raciocinar um pouco, eu percebi uma coisa que é, obviamente, logicamente, dentro da visão psicanalítica, claro, não de outra, sempre a função materna e paterna serão exercidos, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque para uma criança sobreviver, automaticamente tem que ter alguém que supra suas necessidades, considerando que ela nasce sem condição nenhuma de sobrevivência. Nenhum animal da espécie humana, diferente de outras espécies animais, mas mesmo as outras espécies, nos primeiros 30 dias aí de vida, dificilmente qualquer espécie animal sobrevive sem nenhum apoio de uma função materna. Que dirá então o ser humano, que precisa da função materna, alguns até depois dos 18 anos. Não posso falar muito porque eu também me incluo um pouco nesses casos. Mas muitos de nós sentem a necessidade de alguém por perto, de alguém que lhes dê apoio até uma idade muito maior. Então a chance de sobrevivência de um ser humano que não tenha outro para atender suas necessidades básicas é quase inexistente. E mesmo que seja um animal de outra espécie a atender essas necessidades básicas, ainda assim será exercida uma função materna, mesmo que seja por uma outra espécie. Então, uma criança não tem a menor possibilidade de sobrevivência sem uma função materna. Ou seja, toda criança que está viva teve uma função materna. E por que a função paterna não tem como não ser exercida também? Porque toda criança que tem suas necessidades supridas, em algum momento vai sentir falta dessas necessidades. Porque é impossível que uma mãe supra todas as necessidades sem nenhum intervalo para uma criança ou para qualquer ser vivo. É impossível isso. Mesmo que essa criança estivesse no útero dela, ainda assim, se ela não tivesse acesso ao alimento, ela passaria fome e automaticamente estaria transmitindo uma necessidade para essa criança, o que já estaria sendo exercido a função paterna. Então, não há como um ser humano sobreviver dentro da visão psicanalítica sem a função materna. E também, tendo a função materna, automaticamente vai ter a função paterna, porque em algum momento essa função materna vai se ausentar. O que ocorre para as estruturas, então, quando a gente fala que, por exemplo, o psicótico é alguém que não teve a entrada da lei? Eu também andei revendo esse conceito. Não é que necessariamente ele não teve a entrada da lei. A lei em algum momento até houve, mas essa lei foi tão fraca, foi tão suave, que ele não entendeu essa lei. Então nós poderíamos dizer que o psicótico é aquele que existe sim a função paterna, mas ela é tão fraca e tão insignificante que ele nem se dá conta dela. O perverso seria aquele que a função paterna ela é um pouco mais evidente, ela se manifesta e ele entende que existe, ele nota e ele entende a função paterna, mas ele desconsidera ela.
Então eu sei que existe a lei, eu sei que isso é proibido. Dane-se, eu quero fazer, eu vou fazer, não me interessa se é proibido. E o neurótico, que seria a maioria da sociedade até o momento atual, apesar da sociedade estar mais caminhando aí para perversão, mas enfim, o neurótico é aquele que ele entende a função paterna, entende a entrada da lei, reconhece a lei e se submete a ela. Esse é o neurótico. Enfim, dada as devidas explicações a respeito do que é a função materna e a função paterna, uma explicação bem breve, para quem quiser no canal, só dar uma procurada, tem entre os vídeos mais antigos explicações bem mais extensas sobre o que é a função paterna e a materna. Quando a gente fala em castração, a gente fala no momento em que entra essa função paterna, ou seja, que a mãe faz falta à criança, a função materna faz falta à criança. E aí, pensando nisso, nós sempre direcionamos a castração para a criança. Mas nós nos esquecemos de uma coisa muito importante, que existe também a castração para a mãe dessa criança. Porque é nesse momento também que a mãe dessa criança entende que essa criança não lhe pertence, essa criança não é um objeto seu. Porque inicialmente a mãe tem essa sensação, mesmo que inconsciente. Então talvez a mãe, declaradamente, ela não vai chegar e te dizer que o filho dela é um objeto, é uma propriedade dela. Mas inconscientemente ela tem essa visão. Por quê? Aquele serzinho depende dela para tudo. Lembrando que quando eu falo mãe, entendo função materna. Então aquele serzinho que está ali depende da função materna para tudo. Sem a função materna ele nem respira. Um bebê sem função materna dificilmente sobrevive 3 dias. Então ele desidrata e morre. Não tem a menor chance de sobrevivência. Então a sensação de propriedade da mãe é muito grande, por mais que ela não seja consciente. Então eu não estou afirmando que toda função materna, seja mãe ou pai, vai necessariamente dizer não, isso aqui é meu, é um objeto, é meu, me pertence. Talvez não conscientemente, mas inconscientemente a própria dependência da criança em relação a essa função materna cria uma sensação de propriedade, porque é uma dependência muito grande. Então essa castração ela entra não somente para cortar essa relação e dar um entendimento à criança que ela não é a mãe e que ela é uma coisa à parte da mãe do mundo, mas também entra para a mãe entender que aquele objeto que está ali, que aquela coisinha viva que está ali respirando, comendo e defecando, não é mais pedaço dela. Porque pense do seguinte modo, principalmente quando a função materna é exercida pela mãe, geradora, literalmente, pela mãe que pariu aquela criança. Você imagine como é a sensação de uma mulher que carregou aquela coisinha que está ali por 9 meses dentro dela. Então é como se aquilo fosse uma extensão dela literalmente. É como se fosse um pedaço dela que foi jogado para fora. Então a sensação de pertencimento da mãe em relação à criança é muito grande. Às vezes é maior do que a própria sensação da criança de pertencimento em relação à mãe. Então a sensação da mãe de que aquela criança pertence a ela é muito grande. Talvez em muitos casos maior do que a sensação do filho de que a mãe pertence a ele. Então essa função castradora que entra para separar a mãe do filho, ela não entra só com a finalidade de mostrar para a criança, olha, você é uma coisinha à parte, essa que está aqui é uma outra coisa, que é a tua mãe, mas ela não vai estar aqui sempre. Ela vai existir momentos que você vai querer, ela não vai estar aqui, ela vai estar fazendo outra coisa. Não é só para isso, mas é para também mostrar para essa mãe que, olha, essa coisinha aqui estava dentro de você, ficou 9 meses dentro de você, mas agora que você expeliu ela para fora, essa coisinha tem uma vida própria, tem vontade, tem desejo, e ela tem uma vida própria para viver, que não é a tua. Então você não pode tomar as decisões por ela, você não pode querer que ela seja o que você quer. Essa coisinha aqui é teu filho e tem vontade própria, não é tua propriedade. É uma coisa com vontade própria, não é uma coisa propriedade sua. Então é um ser à parte que vai simplesmente viver a vida dele. Você gostando dessa vida ou não. Então a castração no aspecto da mãe muitas vezes é tão ou em alguns casos mais importante do que a castração em relação ao filho. E às vezes passa despercebido, tanto é que eu ao longo de vários vídeos falei por muito tempo da castração em relação à criança e nenhuma das vezes me ocorreu de falar da castração em relação à própria função materna.
Lembrando que a função materna pode ser exercida por várias pessoas, não somente pela mãe. Ou seja, o pai também exerce função materna, a avó pode exercer uma função materna, a tia pode exercer uma função materna. E muitas vezes, quando essa função materna está em excesso e a própria criança sente uma necessidade de separação, a criança castra a mãe. Isso é muito engraçado, ou a função materna. Porque geralmente nós falamos e pensamos na função paterna castrando a criança. Mas por diversas vezes, e não é tão incomum assim, ocorre da criança castrar quem está fazendo a sua função materna. Como, por exemplo, quando a mãe quer pegar na mão da criança para atravessar a rua e a criança puxa a mão e diz: não, eu vou atravessar sozinho. Eu já sei passar, eu vou atravessar sozinho. Ou então a mãe quer ir dar banho na criança. A criança fala: não, eu vou tomar banho sozinho. Eu já sei tomar banho, eu vou tomar banho sozinho. Ou então quando a criança quer escolher a roupa dela. Às vezes vai lá a mãe, o pai, a tia. Ah, olha que bonitinho. Não, não é bonitinho. Não quero isso. Eu quero o que eu quero vestir. Isso é a criança exercendo a castração em relação à sua função materna. E isso é muito bacana. Isso é muito interessante a gente ver. É uma coisa que até o momento aí, apesar dos 230 e poucos, quase 250 vídeos que nós temos no canal, até o momento eu não havia falado em nenhum deles a respeito da castração em relação à função materna. E é uma coisa que eu acho sublime, assim, fascinante de se entender também. É tão importante quanto a castração da mãe em relação ao filho, é a do filho em relação à mãe. Ambas são importantíssimas porque ambas fazem essa cisão, fazem essa separação. Então é um corte simbólico do cordão umbilical, que é realmente para determinar de uma vez por todas, isso é a mãe, isso é o mundo, isso é a criança. Determinar isso para ambos. Então, para ambos verem e entenderem isso. E quando isso ocorre dentro do esperado, acontece o desenvolvimento de um neurótico dentro do entendimento da psicanálise, de uma estrutura neurótica. Quando isso não ocorre de uma maneira tão intensa, pode surgir um perverso, e quando isso realmente não é entendido pelos dois, ou não é entendido por um dos dois, tende a gerar um psicótico. Principalmente quando não é entendida pela criança. Quando não é entendida pela mãe, porque possivelmente essa já é uma psicótica, já tem uma estrutura psicótica. Lembrando que a psicose, neurose e perversão, dentro do entendimento da psicanálise, não tem relação com o entendimento da área médica. Então não há relação direta entre o entendimento da psicanálise e da área médica a respeito desse assunto. Há uma divergência de opiniões de forma de se entender. Uma é certa, outra é errada? Não, são diferentes formas de ver um conceito. São palavras para definir conceitos diferentes. Como várias outras que nós temos, o próprio inconsciente. Se nós formos falar de inconsciente por uma perspectiva freudiana, é uma coisa. Falar de inconsciente por uma perspectiva junguiana não tem nada a ver. Assim que se a gente for ver o inconsciente pela TCC, por exemplo, terapia cognitiva comportamental, é uma coisa totalmente distinta. Então, uma mesma palavra pode definir vários conceitos e várias formas de ver algo. Espero que isso tenha sido esclarecedor e que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique em gostei para nos ajudar a destacar. Se inscreva no canal, é importantíssimo. Você tem acesso mais fácil quando precisar retornar ao canal. Nós ganhamos destaque. Para você também é bom que o nosso canal ganhe destaque. Afinal, se você gostou desse conteúdo, quanto mais destaque o canal tiver, mais incentivo nós temos para produzir ainda mais conteúdo. Então é benefício para todos que você se inscreva e clique em gostei. Se quiser também, deixa seus comentários. Desde que de maneira respeitosa, todos os comentários eu busco dentro do possível responder todos. Se ficou dúvidas a respeito deste vídeo especificamente, deixa também a dúvida no comentário que dentro do possível estarei respondendo. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.